Olá, pessoal, tudo bom? Eu estou aqui mais uma vez com a Bíblia de Estudo Thomas Nelson Brasil, ou a Bíblia Thomas Nelson de Estudo. Eu queria ler com vocês uma partezinha que ela mostra. Ó, o guia rápido, que mostra tudo que você vai encontrar nessa Bíblia, porque teve uma inscrita no canal que ela levantou uma questão se essa Bíblia aqui era boa realmente e o porquê de fazer aquisição dessa Bíblia aqui. Aí eu vou ler aqui, porque aqui resume tudo que essa Bíblia vai te trazer. Ó, o que é essa Bíblia? O que é essa Bíblia de estudo? A Bíblia de Estudo Thomas Nelson é uma Bíblia que estuda total, é uma Bíblia de estudo totalmente nova, construída sobre a verdade das Escrituras e centrada na teologia bíblica. As formas pela quais muitos temas importantes operam por meio das Escrituras e focam em Jesus Cristo. É uma combinação abrangente de comentários ao texto bíblico, notas de estudo recentemente elaboradas, artigos, introduções aos livros e ferramentas de estudo. Tudo que você vai encontrar nessa Bíblia de forma resumida. Que recursos a Bíblia de estudo pode me oferecer? Aí tem introduções aos livros, mas o que eu queria, sistema de referência cruzada, que é muito bom esse sistema deles, mas o que eu queria focar com vocês é essa parte aqui, ó. Comentários e notas de estudo. O que a Bíblia está dizendo aqui? A palavra de Deus foi escrita há muitos anos por vários autores em diferentes contextos. O comentário abaixo do texto bíblico explicam ou apresentam o contexto relacionado com as palavras, frases, bem como o fluxo dos argumentos para ajudá-lo a entender melhor o que Deus está fazendo em sua palavra. Cada comentário foi cuidadosamente preparado para guiá-lo em uma compreensão mais clara da palavra de Deus. E aqui, ó, tem mapas, gráficos, ilustrações e fotos que eu já mostrei no review da Bíblia, que eu mostrei a Bíblia de forma completa. E tem aqui artigo bíblico teológico. O que a Bíblia diz sobre determinados assuntos? É uma pergunta, né? No final da Bíblia há um acervo de artigo bíblico teológico que aborda tipos típicos como a Bíblia e a teologia, a lei e evangelhos, a justiça. O objetivo deles é ajudar você a traçar os principais temas bíblicos ao longo do cânon. Tem as concordâncias. Uma concordância com o texto da Nova Versão Internacional pode ser encontrada na parte final da Bíblia. Ela ajuda você a relacionar palavras, personagens ou frases que estão no texto escrito. Toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar, repreender, corrigir e treinar em justiça para que o servo de Deus seja bem equipado para toda boa obra. Aí eles citam um texto bíblico. O que isso significa? Eles entendem que toda a escritura ela é inspirada por Deus e ela traz ensino para nós vivermos hoje, em todos os momentos, em todas as épocas, e ela conversa consigo mesma. Ela tem pontos específicos, como ele fala aqui, ó, o que a Bíblia diz, o que a Bíblia está dizendo aqui. Pontos específicos, mas que não se contradizem em nenhum momento. A Bíblia não se contradiz. E por isso que eu acho tão importante o uso dessa Bíblia aqui, que ela faz uso da, como eles falam aqui, teologia bíblica. Mas ela é uma Bíblia que traz muito aprofundamento nos seus estudos, nos seus ensinos. E eu estou gostando muito dos comentários que eu estou encontrando nessa Bíblia. Eu estou lendo, né? E eu estou gostando de tudo que eu estou encontrando nessa Bíblia aqui. É por isso que eu fiz escolha por essa Bíblia aqui, ao invés de optar por outras. Apesar de termos muitas Bíblias boas no mercado hoje em dia, eu gostei dessa daqui e eu não sei se ela é a melhor Bíblia de estudo,
mas ela é, se não a melhor, uma das melhores. Eu gostei bastante. E ela não foca na teologia sistemática, como outras bíblias de estudo fazem. Às vezes, a teologia sistemática, ela traz assuntos mais polêmicos. Essa Bíblia aqui, ela não foca em assunto polêmico, ela foca no que a Bíblia traz. Por exemplo, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês rapidinho. Aqui no início, ela traz uma linha do tempo, que eu acho que eu já passei. Deixa eu mostrar. Isso, aqui, olha só, tá vendo aqui? É uma cronologia do Antigo Testamento, ó. E aqui, nessa parte aqui, nós vemos aqui, ó, cronologia do Antigo Testamento. Cronologia do Antigo Testamento. Tá vendo aqui? Nós temos Gênesis, ó, até finalizar a Torre de Babel, capítulo 11. E o período aqui não tem nada escrito. Aí nós vamos dar uma olhadinha aqui, onde começa coisas a serem escritas, quando começa a época dos patriarcas, que é a partir de Gênesis 12. Tá vendo? Acontecimentos nesse período aqui, ó, mas não entram nessa parte. Por que eles não trazem nenhuma, vamos dizer, nenhuma informação sobre esse período? Porque a Bíblia não nos diz quando exatamente isso tudo aconteceu e o que aconteceu na história nesse período, como se fossem informações extras bíblicas, as Bíblias que trazem informações sobre isso ou entram em consenso pela academia, entram em consenso, mas não quer dizer que a Bíblia traz resposta relacionada a isso. Então, eles não trazem nada porque não está fundamentado diretamente nas Escrituras, e sim em fontes externas. Então, eles não trazem nada sobre isso. E eu gostei muito de ter encontrado a Bíblia desse modo. Por isso que, em alguns momentos, ela não vai trazer resposta para algumas questões que a gente tem dúvida ou que é muito debatido hoje em dia, coisas que a gente vê em debates bíblicos e tudo mais. Ela não traz porque a Bíblia não fala sobre, então ela não fica buscando resposta em fontes externas ou fica tentando juntar daqui e dali para criar uma possível resposta. Ela responde o que está na Bíblia, o que a Bíblia responde e ela trabalha e desenvolve em cima disso. Mas ela não fica tentando buscar resposta em fontes externas ou desse modo que eu falei, que a gente vê em muitas Bíblias de estudo, fazem isso, que focam em assuntos, às vezes, que a Bíblia não traz a resposta sobre aquilo. Aí acaba, às vezes, levantando questões ou dúvidas e a pessoa esquece o foco da mensagem central ou principal da Bíblia. E essa Bíblia de estudo aqui, ela foca nisso, sabe? Na mensagem principal da Bíblia. Por isso que ela faz uso de uma teologia bíblica. E uma Bíblia que faz isso também, que tem uma linha parecida, assim, vamos dizer, bem próxima, é a Bíblia de Genebra. A Bíblia de Estudo de Genebra também tem uma forma de explicar o texto muito parecida. Você vai ler, você fala, ele não falou sobre isso. Por quê? Porque a Bíblia não fala sobre. Então, ele vai falar sobre os assuntos que estão relacionados aos textos bíblicos. Então, gente, é isso. Eu estou gostando muito de utilizar essa Bíblia, estou gostando mesmo. E é só para deixar de observação, se caso a pessoa tiver dúvida de adquirir ou não essa Bíblia, e se por que ela às vezes não fala sobre determinados assuntos, sabe? E outras Bíblias às vezes tratam, porque às vezes elas já vão para uma linha diferente, elas vão para uma teologia sistemática e elas às vezes trazem questões que a Bíblia em si não fala, sabe? São discutidas, né? Mas não é falado na Bíblia sobre aquilo. Então é isso, gente. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre essa Bíblia aqui, ó, vocês coloquem nos comentários que eu vou tentar responder naquilo que for possível. E também eu vou falar sobre com vocês, né? Deixa eu mostrar a ficha catalográfica dela. Tá vendo? E esse daqui é o ISBN dela. Eu já mostrei no outro vídeo, mas se caso vocês não viram, ó, tudo especificado. E eu vou deixar aí na descrição do vídeo o link de onde você pode comprar essa Bíblia
e também o do vídeo que eu fiz mostrando ela de forma completa, falando um pouco mais sobre ela. É isso, gente. Fique com Deus. Até a próxima e até o próximo vídeo.